Questão 8. Ó, vamos voltar a treinar? Vamos dar 8 até a 11. E aí a gente vai para o caso 5, tá bom? Só para a gente poder aí sempre treinar, treinar, treinar e treinar. Questão 8. Questão 8 diz assim: assinale a alternativa que justifica corretamente a utilização das vírgulas na seguinte frase. Depois de tudo que você passou comigo, depois dos Celsius da vida, você vai tirar de letra. A gente está ainda nas questões mais tranquilas. A banca diz: a Procter & Gamble, que fabrica o shampoo Head & Shoulders, produziu no ano passado a primeira garrafa de shampoo reciclável. Ó, a banca tá perguntando por que foram usadas essas vírgulas. Então, tá vendo esse que? Era só ver que o que é pronome relativo. Se é pronome relativo, então inicia oração adjetiva. Entendeu? Se é uma oração adjetiva e que está entre vírgulas, então só pode ser oração adjetiva e explicativa. Resposta, resposta, letra B. E nesse caso, ó, cara, eu vou um pouco além, porque essa questão tá muito mole para você agora, né? Aqui entre nós tá mole. Adriana, isso aqui é mole para mim, pô. Eu vi que era pronome relativo, isso aqui é oração, se tá entre vírgulas, só pode ser explicativa. Adriana, eu não erro mais isso, não erra mesmo. Agora eu só vou um pouco além. Repare que só poderia ser explicativa, não poderia ser restritiva essa oração, hein? Vamos só curtir um pouquinho? Vamos além? Hein? Essa oração é igual a oração dos céus. Tô zoando, esquece os céus. Essa oração é igual a oração da namorada, do marido, hein? Aqui, essa é fácil. Só existe uma Procter & Gamble. Não existem várias. Então, essa oração aí, só pra gente curtir um pouquinho, a banca nem perguntou isso. Essa oração aí só poderia vir com vírgulas. O cara que não colocar a vírgula vai errar. Ele não pode falar assim, ah, mas eu quero restritiva. Eu quero restritiva. Não pode, porque só existe uma. Só existe uma. Não existem várias Procter & Gamble. Existe aquela que fabrica o shampoo, a outra que não fabrica. Não, só existe uma. Então tinha que ser... Não, não muda o sentido. Vou repetir uma coisa que eu quero que você aprenda. É o seu compromisso comigo. Eu tô aqui me esforçando para você aprender esse negócio, mas você tem que se comprometer. Cara, nada de repetir mais por aí. Não quero mais você falando assim. Ah, eu posso tirar as vírgulas sim, só muda o sentido. O outro lá vai falar isso, você nunca mais vai falar isso. Nesse caso, não pode retirar. O outro lá vai dizer, posso retirar. Ela muda o sentido. Esquece esse negócio de muda o sentido. Aqui, a supressão das vírgulas não muda o sentido. Ela gera erro gramatical. Escreva isso para você não ser mais o outro lá. O outro lá fica decorando as coisas que ele ouviu por aí sem entender nada. Ele fica dizendo que a supressão das vírgulas gera mudança de sentido. Aqui não gera, não. Aqui gera erro gramatical. Porque só pode ser explicativa. Isso é o que você vai ver nas questões que eu vou trazer para você de mais alto nível. Só pode ser explicativa. O outro lá vai dizer, a supressão das vírgulas vai mudar o sentido, de explicativa vai ser restritiva. O outro lá fica decorando isso, sem nunca ter entendido. Você não, você vai dizer, cara, não é mudança de sentido, não pode nem haver a supressão dessas vírgulas, porque só existe uma Procter & Gamble. Então não é, mas o outro lá vai dizer, mas é que eu decorei que quando vem com vírgula explicativa e sem vírgula restritiva. Então, se eu retirar, vai passar a ser restritiva. Aí você vai dizer para o outro lá, você vai dizer assim, nada disso, você nem pode retirar. Você nem pode retirar, entendeu? Por quê? Porque ela só pode ser explicativa, ela não pode ser restritiva, porque eu não tenho várias Procter & Gamble, eu só tenho uma. Entendeu isso definitivamente? Eu só tenho um marido, eu só tenho um namorado, e só existe um homem mortal. E naquele contexto só existe um Celso. Adriana, eu não quero mais falar do Celso. 9. O problema foi o Celso. Em que período a vírgula pode ser retirada mantendo-se o sentido e a obediência à norma padrão? Essa aí eu trouxe, 6 Gran Rio, entendeu? Essa aí é 6 Gran Rio, tá?
E ele diz o seguinte: a banca quer a vírgula que pode ser retirada, mantendo-se o sentido e a obediência à norma padrão. A letra A, você vai aprender já já que essa vírgula não pode ser retirada. Essa vírgula é obrigatória porque é uma oração. Isso aqui você não aprendeu ainda, por enquanto só anote. Oração adverbial deslocada. Quando é oração adverbial deslocada, tá bom? Tá? Você tem que colocar a vírgula. A banca está dizendo a vírgula que pode ser retirada. B. Antônio, quer saber as últimas novidades dos esportes? Está vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula não pode ser retirada. Essa que você aprendeu hoje. Já aprendeu comigo. Essa é a vírgula do vocativo. C. As Olimpíadas de 2016 ocorrerão no Rio, vírgula, que se prepara para o evento. Então, presta atenção. Olha isso. Isso aqui é a nossa cara. Isso é a nossa cara. Adriana, peraí, deixa eu curtir isso daqui, ó. Esse que, ó, ocorrerão no Rio. Que. Esse que é um PR, é um pronome relativo. Isso aqui é uma oração adjetiva. Peraí, Dri, que eu quero gastar tudo que eu estudei, agora eu vou gastar. Isso aqui é uma oração adjetiva explicativa, está explicando que o Rio se prepara para o evento. Eu posso tirar essa vírgula? Eu posso tirar essa vírgula? Existem 2 rios. O Rio que se prepara, existe mais de um ou só existe um? As Olimpíadas, esse que está retomando o Rio, tá? Dá para ver que retoma Rio por causa do singular. Está se referindo a Rio. Existe mais de um rio? Ai, Adriana, eu acho que existem vários rios. Não, que só existe um rio. Nesse caso aqui está falando do Rio de Janeiro. Só existe um. Se só existe um, o outro lá vai dizer, o outro lá, você não. O outro lá vai dizer, eu posso retirar sim, mas vai mudar o sentido. Não, você não pode retirar. A supressão é proibida. A supressão não muda o sentido. Ela gera erro gramatical. Só pode ser explicativa. Só pode ser explicativa. A supressão só poderia, tem que ser com vírgula. O outro lá vai até acertar, vai dizer que não pode retirar não, porque vai mudar o sentido. Você vai dizer, cara, não é só mudar o sentido, nem pense em sentido, porque ela nem poderia sair, porque só existe um, ela é obrigatória, a vírgula é obrigatória. Vou escrever aqui, vírgula obrigatória. Ela não é facultativa com alteração semântica, ela é obrigatória, entendeu? A nossa cara isso daí, de tudo que a gente está comentando aqui no vídeo. Então, a letra C não é a resposta, porque a banca quer aquela que possa ser retirada. Vírgula obrigatória, vírgula obrigatória, vírgula obrigatória. Resposta, letra D. Você vai aprender que isso aqui é um advérbio deslocado. Isso aqui você não estudou ainda, você vai estudar comigo. É um advérbio deslocado. É termo curto, deslocado, de fácil entendimento. A vírgula é facultativa, entendeu? Tá? Pegou comigo? Foi? A letra D tá tranquila. A gente ainda não viu isso não, mas dá pra... Você já tem essa noção, né? A gente ainda não falou da vírgula do advérbio, eu tô indo devagar. E a letra E? A letra E, eis alguns esportes que a ciência do esporte ajuda. Judô, natação e canoagem. Essa vírgula aqui é a vírgula da enumeração. Entendeu? É a vírgula da enumeração. Essa vírgula é obrigatória, a gente estudou isso hoje, tá? Então, ó, muita gente que ainda não estudou isso pode não entender ainda a letra D. A letra D é de algo que a gente ainda vai estudar nas regras de vírgula, que é a vírgula do adjunto adverbial deslocado, tá? A letra D, para quem não sabe, anote aí, você vai aprender. Isso aqui é um adjunto adverbial deslocado, é um termo curto. Então, termos curtos, deslocados, a vírgula é facultativa. Tá? Anote então, fique tranquilo que você vai aprender isso também comigo, tá? Então vamos. Resposta à letra D. Questão 10. Não, a letra D não é a mesma coisa. Entendeu por que a letra D não é a mesma coisa? Isso é um adjunto adverbial deslocado. É um termo curto. É uma outra regra.
Questão 10. Cara, essas questões da FCC, eu fui muito corajosa de colocar isso para você nesse primeiro material, que essas questões já são de mais alto nível. Então, vambora a elas. Você já pode encará-las. Nesse tipo de questão, olhe para cá. Ó, a exclusão da vírgula altera o sentido da frase. Tá? O adjunto adverbial deslocado, você vai ver, a vírgula é opcional, tá? Fique tranquilo, você ainda vai estudar isso. Isso aí foi a questão 9. Então, venha comigo, tá? Bora lá. 10. Galera que tá aí fazendo pergunta, daqui a pouco eu ajudo, tá bom? Se tiver a ver com isso aqui, eu ajudo já já. Deixa eu só seguir pra gente não queimar muito a gravação. Então, ó, questão 10. A exclusão da vírgula altera o sentido. A banca quer aquela que altere o sentido. Altere o sentido. Tá falando de sentido. Não tá falando de erro gramatical. Ó, sentido. Quando ela fala altera o sentido, é diferente de gera erro gramatical. Ela não tá perguntando isso. Ela não tá falando, cuidado com esses enunciados. Isso é bem FCC. A banca é bem técnica. Ela está falando de sentido. Não é para você ficar viajando assim, mas eu não poderia suprimir essa não, porque gera erro. Ela não está perguntando isso. Ela está falando de sentido. A letra A, tá vendo essa vírgula aqui? Certamente a imagem não é sonho, porque requer muito trabalho. Tá vendo essa vírgula? Isso aqui é um advérbio. Eu tô anotando tudo para você anotar aí, ó. Isso aqui você nem aprendeu, mas eu já tô anotando. É um advérbio deslocado. Esse advérbio deslocado, isso aqui é o que a gente chama de termo curto, tá? Essa vírgula é facultativa. E a supressão dela não gera problema nenhum. Nem erro gramatical, nem sentido, tá bom? Letra B, quem está assistindo a aula, daqui a pouco eu respondo. Fiquem ligados, não mandem a pergunta agora, que senão vocês vão ficar sem resposta. Eu não vou conseguir responder agora. Quando eu terminar a questão 11, quando eu chegar a 11, terminar a 11, aí vocês mandem, tá? Senão vocês vão ficar sem resposta. B. As imagens mais ricas do passado estão nos artistas, vírgula, que são mais imaginosos. Tá vendo esse que? Esse que é pronome relativo. Adriana, por que você fica dizendo isso? Porque quando é pronome relativo, isso é a dica para você ver que é uma oração adjetiva. Aí você vê que é adjetiva. Depois você vai aprender o que é curto, o que é longo. Eu te falei que eu ainda não expliquei. Adriana, é que eu sou desesperado mesmo. Presta atenção. Eu ainda não falei da vírgula do advérbio. Eu sou muito certinha nessas coisas. Se eu ainda não falei, não se desespere aí no chat. Adriana, quando é curto, quando é longo? Adriana, o que é advérbio? Adriana, eu vou morrer. Calma, eu ainda vou falar dessa regra. Por enquanto, só anote, tá? Uma coisa de cada vez, vem. Essa daqui, Dri, essa aqui eu já sei. Vamos gastar. Ó, as imagens mais ricas do passado estão nos artistas, vírgula, que são mais imaginosos. Isso aqui é uma oração adjetiva explicativa. Está explicando que os artistas são mais imaginosos. Se eu retirar, veja, com vírgula, eu estou generalizando. Com vírgula, explicativo. Eu estou explicando que todos os artistas são mais imaginosos. Sem vírgula, eu estaria restringindo, falando dos artistas que são mais imaginosos. Então, eu tenho tanto a possibilidade de explicar, eu posso estar falando de todos, dizendo que todos são mais imaginosos, como eu posso restringir, falando estão naqueles artistas, apenas aqueles que são mais imaginosos. Então, ó, eu vou escrever isso, que é para você não perder a sanidade quando estiver lá sozinho, ó. Com vírgula, eu estou explicando. Ou seja, eu estou dizendo que todos são mais imaginosos. Sem vírgula, eu estaria fazendo o quê? Restringindo. Sem vírgula seria vou colocar aqui, só os que são
mais imaginosos. Entendeu? Com vírgula é sempre todos. Sem vírgula, só os que são mais imaginosos. Ou seja, eu estaria falando de um contexto em que há artistas que são imaginosos mais e outros que são menos. O que é possível. Eu posso ter aí 2 leituras, eu tenho possibilidade de 2 contextos, resposta letra B. Entendeu? Não ficaria errada. Isso, garoto, isso. Adriana, então é isso, minha filha, é isso mesmo. Não fique errado colocar com vírgula ou sem vírgula, as 2 estão certas. O que muda é o sentido. Se eu estou com vírgula, eu estou explicando que todos são mais imaginosos. Eu estou explicando que todos são mais imaginosos. Sem vírgula, eu estou restringindo, falando só daqueles que são mais imaginosos. Dependendo do que eu queira dizer, tanto faz. Então, veja, em geral, tanto faz. Em geral, tanto faz, dependendo do contexto. É que há contextos específicos em que só pode ser explicativa, foi o que eu te mostrei na aula hoje. Mas, em geral, tanto faz, isso vai depender do falante mesmo. O falante quer dizer que são todos, ele coloca vírgula. O falante quer dizer que só os que são mais imaginosos, aí ele não põe. Por isso que a resposta é letra B, porque a supressão da vírgula vai mudar o sentido. De explicativa vai virar restritiva. Fechamos a questão. Na letra C, com essa vírgula aqui, essa vírgula isso aqui você vai aprender comigo, não se desespere. Isso aqui você vai aprender comigo, isso aqui é uma oração adverbial deslocada. Quando é oração adverbial deslocada, a vírgula é obrigatória. A vírgula é obrigatória. Obrigatória. A supressão dela vai gerar erro gramatical. E o enunciado falava só de sentido. A supressão dela vai gerar erro gramatical, tá? A banca tá falando de sentido, tá? Tudo bem, Adriana. Tô controlado. D. Num tempo difícil como o nosso, muitas imagens do passado são ainda mais gratas. Essa vírgula aqui também era obrigatória, você vai aprender isso, você vai aprender. Isso aqui é um adjunto adverbial deslocado e ele é de longa extensão, ele é longo. Você vai aprender que acima de 3 palavras é longo, mas não se preocupe, você vai aprender isso. Então, essa vírgula é obrigatória. Vírgula obrigatória. Como a banca falava de sentido, a supressão dessa vírgula aí geraria erro gramatical. Entendeu? Ela geraria erro gramatical, tá? E a letra E, a banca queria sentido, tá? A letra E, não convém rememorar muito se queremos atentar para as forças do presente. Isso aqui você também não estudou comigo ainda, não se desespere com o que você ainda não viu, só anote, ó. Tá vendo esse se queremos? Se queremos, isso aqui é uma oração adverbial. Essa oração adverbial, vou só escrever aqui, porque senão eu fico sem espaço. Isso aqui, ó, deixa eu anotar aqui, ó. Isso aqui é uma oração adverbial condicional que está na ordem direta, tá? Ela está na ordem direta. Então, ordem direta. Quando ela está na ordem direta, só anote, tá? Comprometa-se em anotar. Daqui a pouco você vai, quando a gente continuar com as regras, você vai entender tudo na hora certa. Mas anote, ó, como está na ordem direta, a gente diz que a vírgula é opcional. A vírgula é opcional. Só que a supressão não altera o sentido. Ela é opcional quando está na ordem direta, mas a supressão, vou até colocar esse mais, mas a supressão não muda o sentido. A sua supressão não muda o sentido. Você tinha que olhar o enunciado, não muda o sentido. Você tinha que olhar o enunciado, entendeu? O enunciado falava em mudança de sentido, tá? Tudo bem? Como ela falava em mudança de sentido, a vírgula ali é facultativa, mas a supressão não muda o sentido. Pegou o raciocínio? Tá comigo? Todo mundo comigo aí bem? Beleza. Ela não está deslocada? Não, ela está na ordem direta. A ordem direta é essa, é no final da frase, tá? Você vai aprender isso. Por isso a resposta é a letra B.
Entendeu? Porque a B, a banca queria a exclusão da vírgula altera o sentido da frase. A banca só queria isso. A exclusão da vírgula altera o sentido da frase. A resposta é a letra B, porque com vírgula é explicativa. Sem vírgula virou restritiva. De explicativa virou restritiva. Entendeu? Tá? Adriana, na letra E eu não vi como ordem direta também. Você não viu porque você ainda não aprendeu, tá? Porque tá na ordem direta, tá bom? Mas se você não sabe ainda, confie, você vai aprender. Claro que isso é ordem direta. A ordem direta do período composto é essa, a oração adverbial fica no final, tá? Você não viu ainda porque você ainda não tem a base, você vai aprender. Não é uma questão assim de opinião, sabe? Não, ela está na ordem direta e está mesmo, é que você ainda não viu. Confie. Quando você aprender, aí você vai poder falar. 11. Vem. A supressão da vírgula altera o sentido. Posso? Confie em mim. Você vai ver. As únicas coisas que vocês estão aí conjecturando é porque vocês ainda não viram, tá? Vamos para 11. Aí, quando eu terminar 11, aí eu vejo as dúvidas que ainda existirem. Mas só toma cuidado para não viajar com coisa que você ainda não viu. 11. A supressão da vírgula altera o sentido. Posso ir? A banca quer, de novo, é a última nessa pegada. Ela quer aquela que altere o sentido. Que altere o sentido. Isso é diferente de erro gramatical. Você entendeu que não é para você se perder nesse enunciado? Entendeu? Confia em mim. Não vou viajar mais, Adri, eu vou diretamente ao ponto. A banca, essa questão, isso aqui dá para fazer na vertical. Posso fazer na vertical? Pode, Adri. Ao caminhar, ele consulta. Ó, vou fazer na vertical. Ó. Ao caminhar, a cada vez, cuja, por pura preguiça, e ainda quando. Eu quero você assim. Você vai ficar desse jeito, eu vou te colocar desse jeito, resolvendo a questão na vertical. Quando você resolve na vertical, você acha conectores, você acha ali informações que vão te salvar a vida. Você não fica curtindo cada alternativa. Ao caminhar, ó, quando você olha ao caminhar, você já sente cheiro de oração adverbial na ordem direta. Isso aqui é uma oração adverbial na ordem direta. Esse ao caminhar é uma oração adverbial reduzida, temporal. Oração adverbial na ordem direta. Adriana, eu não sinto cheiro de nada. Ó, oração adverbial, temporal. Com o tempo você vai sentir. Oração adverbial temporal, ordem direta. Ordem direta. Adriana, o que é ordem direta mesmo? Ordem direta é oração adverbial no final. Quando ela vem ao final, quando está na ordem direta, a vírgula é facultativa, mas a supressão dela não gera mudança de sentido, entendeu? Então não precisava nem curtir isso aí. Você já falaria, cara, Adriana, me apaixonei pela C. Resposta à letra C. Eu é que curto, porque eu estou resolvendo cada uma. Você já iria para C. Ó, a letra B. A cada vez que encontra uma palavra desconhecida. A cada vez que encontra, isso aqui é oração adverbial deslocada. Oração adverbial deslocada, a vírgula é obrigatória. Obrigatória, não importa o tamanho dela. Ela é obrigatória quando ela é deslocada. E eu olho para o enunciado, ela quer sentido. E a letra A não está falando sentido, a letra B não está falando sentido. A C, vamos lá. Olha aqui. Pode-se e deve-se confiar nos dicionários, cuja edição se faz com critério. Veja, a vírgula aí é facultativa. Porque essa oração tanto pode ser explicativa, eu posso estar falando de todos os dicionários da edição, cuja edição se faz com critério, ou eu posso restringir só os dicionários cuja edição se faz com critério. Veja, não é uma... Traduzindo, a vírgula é opcional, com alteração semântica. Com vírgula, explicativa. Ou seja, eu estou dizendo que a edição de todos os dicionários se faz com critério. Explicativa quer dizer todos. Sem vírgula passa a ser restritiva. Porque aí eu estou querendo dizer outra coisa. Só aqueles cuja edição se faz com critério. Então, dependendo do que eu queira dizer, a vírgula é opcional. Resposta, letra C.
A letra D, por pura preguiça. Por pura preguiça. Isso aqui é um adjunto adverbial, é uma locução adverbial deslocada. E a vírgula é obrigatória porque ela tem 3 palavras. E segundo o vocabulário ortográfico da língua, a vírgula é obrigatória com 3 palavras em diante. Você vai ver que só o CESP aqui pensa diferente, mas isso é conversa para depois. Isso aqui é longa, longa extensão. Então, é uma locução adverbial longa, de longa extensão. Mas isso você vai estudar já já, só anote. E a supressão dela geraria erro gramatical, não geraria mudança de sentido, tá? E a letra E, ainda quando confiante no sentido de uma palavra, veja, aqui há um verbo elíptico, tipo, isso aqui é uma oração adverbial, mesmo quando, isso aqui é concessiva, ainda quando, mesmo quando, isso aqui é uma oração, o verbo está omitido, mas é uma oração adverbial deslocada. Eu estou indo além, você não precisa nem fazer isso tudo que eu estou fazendo, era só resolver na vertical. Essa aqui era a única que tinha pronome relativo, as outras todas eram diferentes. Oração adverbial deslocada, vírgula obrigatória. Eu estou indo além porque eu estou te dando aula. Mas na prova, eu quero você nesse nível, onde a gente vai chegar. Quando a banca fala de sentido, então, olhe para cá. Quando a banca falar de sentido, quando a banca falar de vírgula que altera o sentido, você já entendeu? Se for uma oração adverbial, se for um adjunto adverbial, seja deslocado, seja na ordem direta, a vírgula não vai estar relacionada ao sentido. A vírgula, nesses adjuntos adverbiais, locuções adverbiais, orações adverbiais, a vírgula, a supressão dela, jamais estará relacionada a uma alteração semântica. A supressão dela estará relacionada a erro gramatical, que pode haver ou não, dependendo da situação, curto, longo, ordem direta. Esse negócio de sentido se resolve na vertical. Esse negócio de sentido eu resolveria na vertical e você também. Quando ela fala altera o sentido, veja, só poderia ser o cuja, porque o cuja é pronome relativo, que inicia oração adjetiva, e oração adjetiva sem vírgula restritiva e com vírgula explicativa. Tá bom? Tudo bem? Tá comigo? Isso, é a única que tinha PR. Adriana, eu fui assim, minha filha, eu fui por eliminação, eu fui na vertical, era para ir mesmo, era para ir na vertical. Tá certo? Todo mundo comigo? Tá, Adriana, entendi. As outras estavam relacionadas a erro gramatical. As outras vírgulas, essa aqui, por exemplo, não geraria problema nenhum. Nem erro gramatical, não geraria. Não haveria erro gramatical nessa primeira, porque a oração está na ordem direta. Essa aqui, geraria erro gramatical? Geraria. A outra, geraria erro gramatical? Geraria, porque é uma adjunta adverbial de longa extensão. A outra, geraria erro gramatical? Geraria. Então, presta atenção. Deixa eu te mostrar. Tá vendo isso aqui? Agora eu vou fazer um estrago aqui, ó. Tá vendo? As vírgulas de B, D e E. Tá vendo essas vírgulas de B, D e E? A supressão, anote aí, pra ficha cair, ó. A supressão da vírgula gera apenas erro gramatical. Gera apenas erro gramatical. Não gera mudança de sentido. Entendeu? Não gera mudança de sentido. Gera apenas erro gramatical. Na letra A supressão da vírgula, anote aí, são as conclusões a que eu quero que você chegue. A supressão da vírgula não gera nada, não gera nem erro gramatical. Não, tá anotando? Não gera nem erro gramatical. Tá anotando tudo? Não, Adriana, meu material é limpinho. Cara, material limpinho não é confiável. Tá, Adriana, eu mesma já não estou entendendo nada que eu estou anotando. É assim que eu quero você. Depois você passa limpo, faz o cadernão. Mas anote tudo, ó. A supressão da vírgula aqui não gera nem erro gramatical. Por quê? Porque está na ordem direta. Porque quando a oração adverbial está no final do período, é ordem direta. Mas, de qualquer maneira, em todos os casos, A, B, D e E, a questão da vírgula estava relacionada a erro gramatical ou não. A única que se relacionava ao sentido
que estava relacionado ao sentido era a letra C. Entendeu? Tá bom? Era a única que se relacionava a sentido. As outras não tinha a ver, porque a única que era... Por isso que daria para resolver na vertical, olhando o pronome relativo. Aprendeu?